Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos esta mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Amados, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Quero convidar a todos a nos acompanhar neste momento numa ministração em que nós vamos falar acerca das verdadeiras motivações de uma vida cristã autêntica. As verdadeiras motivações. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. E também em 1 João, capítulo 4. Quero ler inicialmente com os irmãos esses dois textos, como fundamentação e base da ministração nessa manhã. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 24. Acompanhe na sua Bíblia. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Glória a Deus. Agora abram em 1 João, capítulo 4. Quero ler com os irmãos aqui a partir do versículo 14. Do 14 até o 18. Diz assim o texto sagrado: e nós temos visto e testemunhado e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como o Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é que nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu quero que você, meu irmão, você, minha irmã, neste momento, diga essas palavras. Se você puder falar para alguém que está do seu lado, fale. Se não puder falar ou não estiver sozinho, mas que você pronuncie então para você mesmo essas palavras. Repita assim comigo: no amor não existe medo. Diz: antes, o perfeito amor lança fora o medo. Diga assim: o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado
no amor. Eu quero dar ênfase então à primeira frase que diz: no amor não existe medo. E colocar em contrapartida: o medo produz tormento. E alguém poderia perguntar: pastor, qual é a relação que há entre o texto de Hebreus capítulo 12 e o texto de 1 João capítulo 4? Porque a princípio parece tratar-se de dois textos diferentes, de temática diferente. Entretanto, eu quero hoje fazer um diálogo entre os dois textos para me referir à vida cristã, para me referir àquilo que nos motiva, os motivos pelos quais nós somos levados a viver a vida cristã. Amados, nós vivemos num tempo em que as pessoas, elas precisam de um motivo para viver, de um motivo para agir, sobretudo quando se refere às questões da fé. Porque é certo que alguém levanta de manhã bem cedo, e levanta com muito entusiasmo e com muita determinação para ir ao trabalho, isso todos os dias, de segunda a sexta, de segunda a sábado, às vezes de segunda a segunda, e levanta cedo, levanta às vezes de madrugada, chovendo, com frio, de todo jeito, mas ele vai porque existe uma motivação, algo que o motiva, algo que o inspira a proceder dessa maneira. Porque ele precisa de trabalhar, de ganhar o seu salário, porque tem os seus filhos para alimentar, tem a sua casa para sustentar. Ou então aquela outra pessoa que às vezes se dedica ao estudo profundamente, entra madrugada estudando, ali lendo, comendo livros, porque tem um sonho, porque tem um plano, porque tem um projeto de passar num concurso público, ter um bom emprego. Ou seja, as pessoas se movem em razão ou movidas por alguma coisa que lhes interessa muito. Quando, entretanto, se fala de vida cristã, é importante que nós sempre pensemos isso, lembrando o tempo no qual nós vivemos, que de acordo com a profecia bíblica é o tempo de Laodiceia. O que significa isso? É que é um tempo em que os homens seriam mornos, não seriam nem quentes e nem frios, seriam mornos no sentido de serem indiferentes concernentes às coisas espirituais. É aquela coisa como se diz assim: não, as coisas espirituais são para os outros tomam de conta, os outros oram, os outros leem a palavra, os outros são pastores, os outros evangelizam, os outros contribuem. Eu não, vou lá no domingo, vou lá, eventualmente, faço a minha oração e eu preciso de cuidar da minha vida. Acabamos por ter uma vida indiferente, como aqueles que não assumem para si a responsabilidade de membro do corpo de Cristo e chega a concluir dizendo: olha, a obra de Deus, ela é uma obra que não somente acontece em todos nós, individualmente, como a obra de Deus é algo que é levado a cabo por todos nós. De modo então, que pensando sobre isso, sobre aquilo que nos motiva, nós vemos hoje muitas igrejas evangélicas que fazem de tudo e usam todos os meios para manter as pessoas motivadas. Então eles criam todo tipo de entretenimento para que as pessoas se motivem e aí tenham uma razão de proceder e de participar. Fazem toda sorte de campanhas e mais campanhas, campanha do empresário, a campanha da rosa, a campanha da prosperidade, a campanha da cura, para que as pessoas sempre tenham algo, sempre tem que haver algum tipo de evento, algo que promova nas pessoas esse entusiasmo. Aí acontece então, que quando aparece um grupo de pessoas que começam a trabalhar a verdade de uma maneira essencial, ou seja, trabalhamos a verdade não como quem oferece alguma coisa, e nem como quem ameaça alguém a perder alguma coisa, mas quando se fala a verdade tendo em vista tão somente a verdade, é nesse momento em que nós percebemos que nos falta motivação. Nós muitas vezes somos motivados por qualquer coisa que nos traga um resultado imediato. Quando fala da verdade essencial,
que vai produzir uma vida, um ser humano melhor, uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um novo homem, para que possamos nós sermos altruístas, nos doar mais, amar mais, perdoar mais. Parece que nós estamos trabalhando coisas que não são muito queridas pelas pessoas. Falamos que queremos, mas nós não demonstramos a motivação necessária e suficiente. De modo então que até algumas pessoas falam: pastor, você precisa promover algumas coisas para a gente poder animar o povo. Mas eu perguntaria aos irmãos: será que qualquer forma de entretenimento é suficiente para atrair um coração à verdade de Deus? Será que seria de fato um remédio para a cura da nossa alma, a fim de que nós nos desesperássemos a tal ponto pela verdade, como fez Davi no seu tempo? Davi, quando chegou um dado momento da sua vida, diz a Bíblia que ele amava tanto a casa de Deus, naquele tempo referindo-se ao templo, que o seu filho Salomão haveria de construir ainda, mas havia o tabernáculo. Mas ele amava tanto a economia de Deus, quanto ao templo, quanto às ofertas, de que ele falou assim: olha, eu não vou dar descanso aos meus olhos, enquanto eu não prover uma habitação para Deus. Meus olhos não vão descansar, enquanto eu não vir a casa de Deus construída. E ele doou então grande parte da sua riqueza para que isso acontecesse. É certo que ele não teve a graça de construir essa casa. Deus não lhe permitiu que ele construísse essa casa, conforme Deus diz lá em 1 Crônicas, porque ele derramou muito sangue e porque Davi fez muitas guerras. Porque ele era um homem de guerra e de sangue, Deus não poderia permitir que ele construísse o templo de Deus, a casa de Deus. Essa graça foi dada a Salomão, o seu filho, que foi um homem de paz. Muito interessante isso. Mas o fato é que Davi, a despeito de qualquer coisa, ele tinha um coração para Deus. Nós poderíamos aqui citar vários defeitos de Davi. Poderíamos mencionar várias coisas que ele fez que não seria cabível para um servo de Deus, não era cabível para um rei de Israel, sobretudo. Davi, ele cometeu adultério com Betseba. O que você faria com Davi se ele cometesse o pecado de Betseba e você tivesse autoridade sobre a vida dele? Ou o que você falaria para ele se ele vivesse no seu tempo? Em seguida, ele manda matar o marido de Betseba, porque ela ficou grávida. Então ele cometeu dois grandes pecados que são inconcebíveis no nosso entendimento, que é o pecado do adultério e o pecado do homicídio. Além desses pecados, ele cometeu outros erros. Entretanto, diz a Bíblia que apesar de tudo isso, Davi era um homem segundo o coração de Deus. É onde vem um questionamento. Ora, como é que Davi pode ser um homem segundo o coração de Deus? Se Davi é segundo o coração de Deus, então eu sou colado de Deus. Eu estou do lado direito dele. Porque eu nunca cometi o pecado que Davi cometeu. Mas talvez você não tenha o coração de Davi. O coração de Davi não quer dizer que não era um coração que não pecava, não. Mas era um coração que amava profundamente a Deus e amava profundamente a causa de Deus. O primeiro texto que nós lemos aqui, a mensagem de hoje não é sobre Davi, mas é o texto de Hebreus. O apóstolo nos coloca uma situação, porque ele pinta dois quadros aqui. O primeiro quadro, ele é o quadro do Monte Sinai. Ele apresenta o momento em que Deus fez a aliança com o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, que foi a aliança da lei. Em seguida, a partir do versículo 22, ele pinta um outro quadro chamado o Monte Sião. São dois montes, o Monte Sinai e o Monte Sião. E eles são contrários uns aos outros no que eles significam. Porque no Monte Sinai, os irmãos poderão observar, é dito no versículo 18, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. No primeiro momento, quem não conhece o contexto bíblico, pensa assim, isso não pode ser de Deus, porque fogo palpável e ardente, e escuridão, e trevas, e tempestades, ora, o que isso significa? É porque no Antigo Testamento,
A lei que Deus fizera com o povo de Israel, que não era a sua vontade eterna do coração, mas foi um meio que Deus se utilizou para mostrar aos homens que eles precisavam de um Salvador. E olha que convencer alguém de que ele precisa efetivamente de um Salvador não é fácil. Porque o homem caído, ele é tendencioso a confiar em si mesmo. Essa autoconfiança, esse confiar no seu próprio braço, achar que é capaz de agradar a Deus, de viver para Deus por si mesmo. Deus então recorreu a uma imagem. Deus fez com eles, com o povo de Israel, uma aliança de lei, que consistia em condição: se vocês cumprirem minha vontade, ganharão tais e tais benefícios. Se vocês não cumprirem, vocês receberão como consequência dos seus atos tais e tais maldições. De sorte então que quando essa aliança foi feita lá no Sinai, diz a Bíblia que o espetáculo que se pintava diante deles era um monte que fumegava. Imagine só um monte tremendo, fumegando, com fogo no pico do monte. Era um fogo palpável e ardente, e o céu se escureceu e encheu a terra de trevas e de tempestade, e o clangor da trombeta, e ao som das trombetas que iam aumentando mais e mais, e Deus falando de cima do monte, e o povo embaixo tremendo. E havia uma ordem: até mesmo um animal, se tocasse naquele monte, morreria. Então pense agora no medo que se impõe, ou que se impôs naquele dia. Se você estivesse lá, imagine que Moisés, sendo Moisés, disse: eu me sinto aterrado e trêmulo. Era uma aliança do medo. O Antigo Testamento é uma aliança do medo, em que as pessoas eram intimidadas pela própria lei. Olha, se você não fizer, virão os gafanhotos e vão comer a tua lavoura. Olha, se não fizer, virão os inimigos e vão saquear a cidade, vão matar os jovens e as crianças e os velhos. Quando se lê Deuteronômio capítulo 27, capítulo 28, irmãos, mas pensa em 2 capítulos, quando falam ali das maldições da antiga aliança, como que essa era uma aliança que impunha muito medo. De sorte que, embora a aliança não tenha dado efetivamente certo do ponto de vista das pessoas, do povo de Israel, mas o fato é que o povo do Antigo Testamento vivia sempre sobre a pressão do medo e das ameaças. Por exemplo, quando você lê Malaquias, quando lá fala acerca do dízimo, né? Fala claramente como que eles precisavam de ter uma obediência irrestrita a Deus quanto aos dízimos e às ofertas, a fim de que eles não sofressem o mal, pelo contrário, para que eles recebessem a bênção. Aí agora, ao lado do medo, vem agora o quê? O trabalho, o serviço a Deus, como quem visa o seu próprio benefício. O fato que a busca pelo benefício e o medo são os 2 grandes pilares que marcaram e sustentaram todo o Antigo Testamento. Aí vem Cristo, poucos cristãos sabem disso, mas vocês aqui sabem disso. E quando veio Cristo, que ele olhou, que viu que as pessoas estavam mortas, e as pessoas estavam cansadas sob o fardo da lei, e que elas não conseguiam aquilo, aí Cristo começa toda uma palavra de libertação, dizendo: olha, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E neste momento essa palavra parece soar estranhamente aos ouvidos dos escribas, dos fariseus, dos líderes. Porque a mensagem da antiga aliança era a mensagem do medo, da acusação, a mensagem de barganhar com Deus. Os homens viviam acuados com medo das maldições. De repente aparece alguém dizendo: você que está cansado, vinde a mim. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Eu sou o pão da vida, quem come de mim tem a vida eterna. São mensagens de libertação, de cura,
em que Cristo veio ao mundo exatamente para livrar e libertar os homens de todo medo, seja o medo da morte, seja o medo da lei, seja o medo do juízo divino, do juízo eterno, seja qual for o medo. A mensagem do Evangelho é de libertação, de completa libertação. Quando se ler a Bíblia com atenção, você vai observar que os dois testamentos se distinguem claramente por duas palavras. Antigo Testamento, a palavra que norteia, sobretudo, o período da antiga aliança, desde o Sinai em diante: medo. A palavra que você pode resumir os sentimentos daquele povo é o medo. Ao passo que a palavra do Novo Testamento, que sintetiza toda a ideia do Novo Testamento em Cristo Jesus, é o amor. Só que o amor e o medo, eles não se misturam. Eles não se misturam. Nós vemos aqui em 1 João, eu quero lembrar os irmãos aqui do texto que nós acabamos de ler agora, quando João diz o seguinte, eu vou ler apenas o versículo 17, ele diz assim: nisto é aperfeiçoado, é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Ora, como pode alguém manter confiança no dia do juízo? Imagine que chegasse o dia do juízo. Como você pode manter confiança no dia do juízo? É possível que alguém tenha plena confiança no dia do juízo? Confiante, coração tranquilo. Ou será que um dia antes nós não passaríamos a noite acordado, com medo, assustado? O que vai dar esse juízo? O que será? Será que o que será trazido à tona sobre a minha vida nesse juízo? Mas diz a Bíblia que nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. E diz que nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Tentar pregar o amor de Deus no Novo Testamento, trazendo junto o medo do Antigo Testamento, as ameaças da lei do Antigo Testamento, não combina. O Evangelho de Cristo ele é puro. É o próprio Deus que se dá gratuitamente ao homem, perdoando-lhe todos os seus pecados. O Evangelho, portanto, pode ser chamado, como é dito, de boas novas, de boa notícia, de que nós não precisamos mais ter medo. Quando então o apóstolo escreve Hebreus, e aí ele está em frente a uma assembleia de pessoas que estão com medo, ele diz: olha, nós não nos achegamos, não foi ao Monte Sinai, não foi ao Monte Sinai que nós fomos agregados ou ajuntados. Em outras palavras, nós não fazemos parte da antiga aliança. Nós não precisamos servir a Deus com medo de macumba, com medo de olho gordo, com medo de Deus. Medo de Deus. Querem ver uma coisa? Alguém aqui tem medo de Deus? Fala a verdade. A verdade. Medo de Deus. Deixa eu ver a mão. Muito bem. 1, 2, 3, 4. Tem bastante gente. Quem mais tem medo de Deus? Fala a verdade. Não tem problema ter medo de Deus. Você tem medo de Deus? Não, problema tem, mas você tem medo. Amém. Quem mais tem medo de Deus? Os outros não têm medo de Deus? Tem? Ué, não levantaram a mão por quê? Agora, por que nós temos medo de Deus? Será por que nós temos medo de Deus? Irmãos, a maioria dos cristãos, hoje em dia, eles vivem a vida cristã movidos pelo medo. Medo de ir para o inferno. Medo de Deus ceifar a minha vida. Até porque o que tem de profecia, que Deus vai ceifar a sua vida. Já ouviram profecias assim? O anjo da morte tem um espírito de morte na sua casa. A pessoa se desespera. Eu não me desesperaria, porque você vai, então tá bom, então manda ver, ué. Eu estou doido para ir mesmo. Doido para me livrar desse lugar aqui, desse inferno, né? Até aqui é complicada. Aqui é complicado. Aqui para quem vive, aqui é complicado. Aqui só é bom para quem não vive. A planta está lá, não tem problema. A planta fica a vida toda lá, ó. Não é afetada, mas se você viver,
Se você de fato tiver uma sensibilidade para sentir e perceber as coisas, dá vontade de fugir para a lua. Dá vontade. Agora, enfim. Mas o fato é que muitos ficam sendo governados. Olha, tem um espírito de morte na sua casa. Aí a pessoa fica pensando, bem que eu desconfiava mesmo. Aí a pessoa começa a ver vulto. Antes não via vulto, aí passa a ver vulto. Porque ela já está predisposta a ver qualquer coisa. Muitos, a maioria dos cristãos, vivem com medo. Medo de macumba, medo do diabo, medo de demônio, medo de ir para o inferno, medo de Deus, medo da morte. A Bíblia fala que nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. Porque no amor não existe medo. Agora é lógico que às vezes nós ficamos com a consciência acusada. Não, eu tenho medo de Deus, porque vai que Deus, né? Vai que Deus. E aí então, Jesus Cristo veio exatamente para nos mostrar o Pai. Imagine vocês que ele veio e falou assim, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Imagine que quando Jesus estava aqui na terra, os pecadores se aproximavam de Cristo e não tinham medo dele. Por quê? Porque o Pai é exatamente aquilo que o Filho é. Cheio de graça, cheio de amor. Leia as parábolas de Cristo quando fala sobre o perdão de pecados. E você então vai começar a desenvolver uma outra mentalidade, uma outra concepção acerca de Deus. Mas o fato é que o apóstolo lá em Hebreus está nos ensinando, dizendo, olha, nós não nos achegamos, não foi ao Monte Sião. Em outras palavras, precisamos nós desenvolver uma vida cristã, não baseada no medo, na ameaça, mas naquilo que de fato Jesus Cristo manifestou entre nós. Volta lá em Hebreus capítulo 12, rapidamente, e veja as expressões que ele vai usar aqui. Capítulo 12 de Hebreus, a partir do versículo 22. Ele diz, mas tendes chegado ao Monte Sião. Você chegou ao Monte Sião. E à cidade do Deus vivo. E a Jerusalém celestial. E a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O versículo 24 então diz que nós nos achegamos a esse mediador que é Cristo, nessa assembleia universal, de modo então que o sangue de Cristo, que é o sangue da nova aliança, é um sangue que clama coisas superiores ao que clamava o sangue de Abel. Quando você lê Gênesis capítulo 4, você percebe claramente, Deus falou para Caim, olha, o sangue do teu irmão clama por vingança. Então dizer que o sangue de Cristo no Novo Testamento, ele fala coisas superiores, significa que, enquanto o sangue de Caim clamava por vingança, o sangue de Cristo clama por perdão, por misericórdia. Mas esse é o ponto que eu queria chegar, neste ponto. Quando nós não conhecíamos esse sangue da nova aliança, embora cantássemos muitas canções gospel evangélicas que falam sobre a nova aliança, que falam sobre o sangue, que é somente pelo sangue, mas isso tudo fica apenas na literatura ou na música, porque no âmbito da fé e da verdade, prevalece mesmo no meu cristão é o medo. Então, antigamente nós fazíamos de tudo, nós éramos movidos pelo medo, vivíamos nós a vida cristã no Novo Testamento, como se porventura nós tivéssemos achegado ao Monte Sinai, vivíamos no tempo de Moisés, embora vivendo no tempo da graça, vivíamos sob o fardo da lei, sob as acusações, e nesse tempo nós nos dávamos, nós tínhamos muita disposição. Alguém lembra aqui do tempo em que você viveu como que no tempo da lei? Alguém aqui já viveu? Já viveu? Debaixo de uma doutrina, de um ensinamento, de uma pregação, em que você era constantemente ameaçado de perder a salvação, de Deus pesar a mão, do gafanhoto comer as suas finanças. Você não podia furar um pneu, tá vendo aí? Ué. E se bater o carro então, tu tá no trânsito lá e pega o celular, aí como tá num
engarrafamento, você acha no direito de olhar o celular. Daqui a pouco, quando vê, bateu no carro da frente. Aí, não, é porque esse mês eu não dei o dízimo. Então foi o diabo. Não, não foi o diabo, foi você no WhatsApp. Eu não sabia que o nome do diabo era o WhatsApp. Ué, guarda seu celular que não bate o carro, é normal. Mas você agora vai colocar a culpa no diabo. Porque você foi doutrinado. Vocês lembram que todos nós vivemos assim, muitas vezes? O diabo furioso. Quantas vezes vocês, irmãs, vamos pensar isso, vamos nos lembrar, deixou de cortar o seu cabelo, e você gostava de cortar o cabelo, e você queria cortar o cabelo, dar uma pintada nele, dar uma melhorada, mas você não fez. Por que você não fez? Porque você não podia. Porque você não podia. Porque senão você ia perder a salvação. Ou então, se você achasse que não ia perder a salvação, mas você tinha medo de ser excluída da igreja. Lembra disso? Você tinha vontade de pintar as unhas, nem que fosse de um rosinha claro, mas não podia. Tirar a cutícula, rapar o sovaco. Não podia. Você, homem, varão, queria jogar uma bola, não podia. Vestir uma bermuda, não podia. Os músicos queriam tocar uma musiquinha diferente, não podia. Porque senão ia perder a salvação, Deus ia ficar chateado, se o pastor descobrir não deixa tocar no louvor. Quantas e quantas vezes nós procedemos de acordo com os ditames de um sistema que nos impunha o medo, e nós fazíamos. Quantas ofertas você não deu para as profetas, ou para profetas, que dizia que ia orar por você para desfazer a obra de macumbaria na sua vida? Nós procedíamos. Quando entrou o G12, alguém aqui deve se lembrar desse tempo, ainda tem, mas na época eles implementaram um tipo de hierarquia muito forte e de uma autoridade e submissão inquestionáveis. E você se submetia àquela ordem superior apenas para garantir que você tivesse autoridade sobre o teu subordinado. Porque se eu estou aqui 100% em obediência absoluta que está em cima de mim, eu teria autoridade absoluta sobre o outro. E sobre o outro. E nós nos submetíamos. A irmã Nolinha conta, acabava o culto, ela ia levar as bolsas da pastora e os pacotes. Era uma submissão, uma obediência, uma devoção, uma entrega. Antigamente, nós congregávamos e não faltávamos nenhum culto, nenhuma reunião. Não podia, rigor. Muitos iam a semana quase inteira. No domingo, misericórdia. Escola dominical, ia até às 11h45, quando não ia até meio-dia. Aí à tarde, depois do almoço, evangelismo. Antes do culto, ensaio da mocidade. E aí vinha o culto para fechar 11 horas da noite. E tinha que trabalhar na segunda-feira. E tinha que participar de tudo. Você era obreiro, tinha que participar. Ameaça, medo, opressão. Interessante como que os homens, parece que eles são inclinados a uma vida de escravidão. É um espírito de escravidão. De que nós temos que nos libertar desse espírito. Pastor, mas eu já me libertei, graças a Deus. Hoje eu sou livre. Hoje eu entendo que eu não me acheguei, não foi ao Monte Sião. Eu entendo que eu me acheguei ao Monte Sião, Monte Sinai, ao Monte Sião, em que nós temos aqui uma assembleia de justos aperfeiçoados, o Deus juiz de todos, mas não para no juiz, não dá medo, continua dizendo, e a Cristo Jesus, o mediador da nova aliança, o sangue da nova aliança, que clama coisas superiores ao que clama o próprio Abel. Mas é aqui que está exatamente o nosso problema, é aqui. Depois que você perdeu o medo, você também perdeu todas as motivações. Não há mais motivação. Agora não tem mais medo. Agora que eu descobri, pastor Renato, que não tem mais gafanhoto. Eu descobri que macumba não pega em servo de Deus, em filho de Deus. Eu descobri que eu sou membro do corpo de Cristo, que eu estou dentro de uma couraça
e de uma armadura de Deus que é do seu corpo, do corpo de Cristo. Descobri que eu fui transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E em Cristo não há maldição alguma, porque Ele pagou todos os nossos pecados e Ele levou sobre si as maldições. E nós temos a salvação eterna, porque a salvação é um dom de Deus e é gratuito. O problema é o que nós fazemos depois que nós perdemos o medo. Os irmãos sabiam que eu já ouvi, e alguns de vocês devem ter ouvido também, confissões ou confissão de pastores, dizendo que é preciso que eles se mantenham ainda naquele regime do Antigo Testamento, senão eles não seguram o povo. Já ouviram isso? É preciso ainda pregar a lei em certa medida, porque senão o povo se dispersa. É que se disperse. Mas uma vez que nós perdemos o medo, nós precisamos de desenvolver uma outra coisa, algo que nos faça e nos torne, então, um discípulo autêntico de Cristo. É preciso que tenha algo que nos dê um motivo para continuar. Do contrário, nós não conseguiremos caminhar. Nesse caso, a palavra da verdade, não ela mesma em si, mas quando ela entra no coração e depois disso essa pessoa não desenvolve os motivos reais para que ela continue, então a verdade nesse coração não efetuou um bem. Porque às vezes, lá na escravidão, lá no tronco e no chicote, a pessoa, tudo bem, estava errada a escravidão, mas pelo menos ela era de alguma maneira protegida contra algumas coisas. Agora, uma vez liberta, totalmente, se você não estiver completamente limitado por algumas coisas que te mantenham num caminho mínimo, né, que agrade a Deus, você poderá se dispersar. Quantos depois que descobriram a verdade da salvação, né, e agora muito mais ainda. Agora estão pregando por aí, vocês já ouviram falar? Que até os descrentes também vão ser salvos. Por que eu vou ser crente? Deus vai salvar todo mundo, no final vai salvar todo mundo. Vocês leram aquele livro da Dracma Perdida lá? No final Deus está lá salvando. Aí você vai perdendo a motivação de servir a Deus. Deus é bom mesmo? Então tá bom, vamos tocar o terror e ponto final. Não preciso mais orar, não preciso mais ler a palavra, não preciso mais congregar, não preciso mais discipular, não preciso mais fazer nada disso, porque Deus é bom. E aí nós entramos no extremo da escravidão. Porque a escravidão, ela se dá tanto numa vida cativa por outro, quando o outro impõe um medo sobre você e você fica escravo, ou então o escravo das suas próprias paixões. Ambas as escravidões são perversas. Afinal, Jesus falou assim, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, então há um jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O jugo é uma peça de madeira que une dois animais, no caso, dois bois, que são unidos por uma peça de madeira, o jugo, para que eles puxem um arado, uma carroça, ou qualquer coisa semelhante. Ou seja, quando Cristo diz, tomai sobre vós o meu jugo, é porque nós somos chamados para ser unidos a Cristo numa obra, num trabalho, num serviço, num ministério. Agora, para que você não caia na escravidão do medo, e nem caia na escravidão dos próprios desejos, 3 coisas nos são necessárias. Se nos faltar essas 3 coisas, você não será um cristão autêntico. Você não terá uma vida cristã autêntica. Você não será absolutamente um cristão vencedor. Até porque quando fala de cristão vencedor, logo você pensa em quê? Não, tem que fazer, para vencer tem que fazer. E você não consegue se manter nesse fazer sempre. Você começa a fazer, você cansa, desanima e larga. Aí espera o tempo, até que você, eu tenho que voltar mesmo, né, pastor? Vou voltar, viu, pastor? Não, eu entendo. Aí volta, aí começa a fazer,
daqui a pouco você cansa e você larga. Então não é pelo fazer que nós nos tornaremos cristãos vencedores. Ah, pastor, então não tem que fazer nada. Não, é que o fazer, ele deve ser resultado e não a razão. Ou seja, o fazer as obras de Cristo serão meros resultados ou frutos de algo original que no seu coração impulsiona você a viver uma vida cristã saudável. A primeira questão é a visão do chamamento. Se você não tiver uma visão espiritual acerca de Deus, se você não tiver uma visão espiritual acerca da criação de Deus, se você não tiver uma visão espiritual acerca do homem, por que o homem fora criado, e consequentemente não terá uma visão acerca de si mesmo, por que você existe, e sobretudo, por que você foi chamado. Na semana retrasada eu ministrei uma palavra aqui, dizendo que a eleição e a predestinação são duas bênçãos e dois grandes privilégios que poucos possuíram e possuem. Ou seja, Deus, na sua economia eterna, Ele escolheu você. Mas para que Ele te escolheu? E por que Ele te escolheu? O fato é que, lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A primeira questão é você desenvolver uma visão clara acerca de Deus, acerca da sua obra e acerca de você e o papel que você desempenha nesta obra. Certa ocasião, estava lá Jesus pregando, quando dele se aproximou um homem dizendo assim: olha, Senhor, eu te seguirei por onde quer que tu fores. Olha que maravilha. Te seguirei por onde quer que tu fores. Hoje em dia os pastores querem pessoas assim, né? Pastor, ó, tamo junto, viu? Ó, derrubou na área é pênalti. Qualquer coisa, tamo junto. E pode contar com a gente. E ponto final. Pessoas que se disponham. Pessoas que dizem que querem. Estamos juntos. Jesus olhou para aquela pessoa e falou assim: olha, você diz que vai me seguir por onde quer que eu for? Você sabia que eu não tenho onde reclinar a minha cabeça? Você sabia que eu não tenho onde repousar, eu não tenho casa? As raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem uma casa onde reclinar. Os pássaros têm seus ninhos. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E é neste momento que vem essa palavra que aquela pessoa começou a refletir. Será mesmo que eu quero acompanhar o Mestre por onde quer que ele vá? Você tem certeza desse seu desejo? É certo que esse homem agora ficou por ali, calado, meio triste, pensando nas consequências, achando que Jesus sairia dali e iria instaurar um reino em Jerusalém, colocar um trono. Quem é que não quer seguir o rei? Ora, todo mundo quer seguir o rei. Ainda mais esse rei que dentro de poucos momentos vai sentar-se no trono de Davi. Quanto mais perto do rei, melhor. Quanto mais puxar saco do rei, melhor. Porque aí, quem puxa mais saco do rei, o pelego vai ter o melhor lugar no reino. Não é assim que o povo... Sabe o que é pelego? Não sabe o que é pelego? O pelego é o puxa-saco. O Nivaldo sabe o que é pelego, não sabe, Nivaldo? O Nivaldo foi cobrador de ônibus, o cobrador não sabe o que é pelego. Bem, por todos os efeitos, quanto mais perto do rei, melhor, porque quando ele instaurar o reino, aí pronto, eu vou ser o braço direito dele, vou ser o tesoureiro, eu vou ser isso e aquilo outro. Todo mundo disputando um lugarzinho. Então é lógico, agora a pessoa fala, para onde o Senhor for, eu irei. Não sabia ele que Cristo haveria de ir para Jerusalém, ser preso, cuspido, insultado e iria morrer. No mesmo momento que Cristo disse para esse homem que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, ele disse para outra pessoa: quanto a ti, a uma outra pessoa, vem e segue-me. Ora, aquele que se ofereceu não foi, e aquele que nada disse, apenas ouvia, agora foi chamado. Ora, pense agora no tamanho do privilégio. Ou não é privilégio? Não é seguir o rei
para o seu trono, mas é seguir o Cristo de Deus para sofrer, para morrer. Porém o texto acaba dizendo: mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Ou seja, a glória, ela sucede os sofrimentos. Então a primeira coisa a pensar é: você não está aqui simplesmente porque você quis ou porque você quer, mas porque Deus te chamou, Deus te deu a graça de compreender verdades que há pessoas hoje na terra que ainda levarão 20 anos para entender. A verdade que hoje você entende, que você prega, que você afirma, que você é algo que é fruto de uma iluminação divina. Se Deus não nos revelar a sua vontade, não teríamos nós jamais como compreender tais verdades. Então existe um privilégio. Você tem que ter essa visão. Ora, Deus me chamou não simplesmente para ser um crente qualquer, mas Ele me chamou para ser uma coluna da igreja de Deus, para ser um baluarte na igreja de Deus, para levar essa palavra adiante a outras pessoas. Nós estamos sendo chamados para sermos, nesses últimos dias, os de vanguarda, os que vão à frente. É lógico que na história, nós estamos no rabo da fila, na história, né? Porém, nos nossos dias, nós estamos na frente, comparado aos demais vivos, que estão vindo, e virão, todos virão. Até você também vai vir, fica tranquilo. Agora, o fato é que Deus nos deu essa graça de compreender hoje a respeito da redenção. Esse livro para nós é uma bênção. Esse livro vai cair nas mãos de cristãos que não lhe será nenhuma bênção neste momento. Neste momento. Alguns vão pegar o livro, vão começar a ler e vão falar assim: olha, isso aqui é do diabo, não leia. Toca fogo. Lógico que depois, no futuro, lá na frente, 15, 20, 30 anos, eles vão pegar o livro de novo e ao olharem, falar: rapaz, mas eu não acredito que naquele tempo eu falava que não era de Deus. O tempo muda, o Espírito Santo ajuda a iluminando o entendimento, a pessoa vai compreendendo algumas verdades, até que aquilo que era desprezível não se torna mais desprezível. Agora, nós não, nós estamos neste momento em que Deus nos abriu os olhos. A primeira coisa é a visão espiritual. Primeiro ponto. Você entende que você foi chamado por Deus? Agora, só a visão, ela não é suficiente. Muitos têm visão, mas por faltar os dois elementos seguintes, eles não conseguem avançar. A segunda motivação é o amor. O amor. E a terceira motivação é a gratidão. Se você não tiver amor, e se você não tiver gratidão pelo que Deus fez e faz na sua vida, pelo que Ele te deu, você não tem como avançar. E aí nós nos recordamos aqui, falando da gratidão, de 10 leprosos. Diz a Bíblia que eles estavam andando em grupo, quando Cristo então, ao encontrá-los no caminho, Jesus curou os 10 leprosos. Mas não foi uma cura miraculosa, no sentido de eles ficarem bons no mesmo momento. Não, vocês estão curados. Você olha para a pessoa e ela continua leprosa. Vai, apresenta-te ao sacerdote e faça a oferta que tem que fazer. E foi nessa obediência e disposição de ir apresentar-se ao sacerdote, foi que os leprosos se viram então curados. Ou seja, a lepra só desapareceu quando eles foram. Não foi na hora, no mesmo momento. Aí eles saíram diante de Cristo, ainda leprosos, mas quando chegaram lá para apresentar-se ao sacerdote, já estavam curados. Passou o tempo, Jesus encontrou um dos 10 leprosos. Jesus falou assim: e aí? Ele falou: não, Senhor, olha, eu obedeci a tua palavra, eu fui ao sacerdote, eu ofereci lá a oferta, e eu fiquei curado, estou curado. E ele veio em busca de Jesus lhe agradecer. Um dos 10 leprosos voltou onde Cristo estava para lhe agradecer. E Cristo perguntou assim: e onde estão os outros 9 leprosos? Por que eles não voltaram juntamente contigo para agradecer? E a Bíblia ainda vai dizer que esse leproso que volta, ele era um samaritano.
Que coisa extraordinária. Porque os outros eram judeus. Sempre que demonstrando que aqueles que são os mais desprezíveis são aqueles que mais têm reconhecimento. Ou seja, o que nós fazemos diante daquilo que Deus tem nos dado? Nós recebemos e depois nós simplesmente julgamos que não é mais necessário fazer nada por Deus. Não, se o Senhor nos deu, é porque Ele quer nos usar. Usar como instrumento de bênção para Ele. Então é preciso que nós tenhamos não somente uma visão espiritual clara, como nós tenhamos também a gratidão. A gratidão é uma coisa que falta na maioria das pessoas. Elas vêm, elas ouvem, elas recebem, elas crescem, e quando elas acham que já não mais precisam de nada, agora elas abandonam. Para que nós continuemos a fazer o mesmo com outros, para que esse ciclo continue sempre interminável. Ou seja, imagine só, alguém que veio para esse ministério, recebeu do ministério, cresceu no ministério, foi liberto pelo ministério, Deus abençoou a pessoa por meio do ministério, e agora fala, não, agora eu não preciso mais, agora eu vou ficar em casa, vocês continuem aí, porque eu não preciso mais de vocês. Uma ingratidão, falta de falar assim, puxa vida, então agora é que eu tenho que fortalecer o ministério para que alcance mais pessoas. E essas pessoas fortalecendo o ministério para alcançar outras. E assim nós teremos um coração cheio de uma visão espiritual e de gratidão. E essa gratidão só pode ser movida pelo amor. Interessante que de todos os discípulos de Cristo, todos, quando eu falo discípulos, eu não me refiro a apóstolos. Os apóstolos são aqueles separados para a obra apostólica. Discípulo é aquele que segue. De todos os discípulos de Cristo, apenas um, ou melhor, apenas uma, foi aquela que depois da morte de Cristo, permaneceu junto ao túmulo. Porque até então, na cruz, ainda tinha alguns ali próximos. Mas depois que já morreu, já sepultou, é aquela situação, né? Quando alguém morre, por mais que você ame, a pessoa ama, mas você tem que levá-la ao cemitério. E tem que sepultá-la. E quando já sepultou, acabou o sepultamento, não tem mais nada ali a ser feito, você tem que virar as costas e ir embora. Não tem o que fazer. Você não vai morar lá dentro, tem que deixar. E o tempo, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, por mais que você sinta a falta daquela pessoa, mas o tempo se encarregará de fazer com que você sofra cada vez menos. Não é assim que acontece? Isso é a vida. Todas as pessoas são assim. Agora, quando Cristo foi sepultado, todos voltaram, os discípulos todos. Diz a Bíblia que Pedro, João, Tiago, e aí agora? Agora é recuperar o nosso barco de pesca, fazer os reparos nele, tomar as redes novamente e vamos voltar para a velha vida, né? Para a velha vida. Mas e o evangelho? O que tem? Não, Jesus morreu, acabou. Não tem mais o que fazer. Não há o que fazer. Não há o que fazer. Entretanto, Maria Madalena, ela foi ao sepulcro bem cedinho e ficou lá. Falou, não saio daqui enquanto eu não levar o corpo do meu Senhor. Ela queria o corpo de Cristo, o corpo físico. Porém, não estava mais lá, tinha ressuscitado, ela não sabia. Então ela ficou ali chorando no sepulcro, não arredou o pé. Pedro foi lá e voltou. Outras mulheres foram com elas e voltaram. Mas ela sozinha permaneceu. Foi por isso que ela se encontrou com Cristo. E quando se encontrou, agarrou aos seus pés e falou assim, pronto, agora que eu te encontrei, ninguém mais o tira de mim. Tira agora que eu quero ver. E Cristo teve que falar, Maria Madalena, não me detenhas, não me segures, porque eu não voltei ainda para o meu pai. Eu tenho que ir lá, dá um tempo, daqui a pouco eu volto, vai dar certo. Vá
a Galileia e diga para os meus discípulos e a Pedro que eu ressuscitei e que eu vou encontrá-los lá na Galileia. Então veja que nós temos aqui, da parte do leproso, um coração de agradecimento. Da parte de Maria, um coração de amor. Então são esses três elementos que são necessários. Você é um cristão, você ama a Deus, você ama a palavra, você ama o ministério. Porém, tudo isso tem que se transformar em atitudes. Pastor, eu amo de coração esse ministério. Tem gente que fala comigo e enche o olho d'água. Mas eu amo, aí o olho fica cheio, já a lágrima desce. Então nós temos que transformar essas lágrimas em gestos. Transformar essas palavras em gestos. Consolidar um povo que seja 10, 50, 100, 200, sejam quantos forem, mas que seja um grupo coeso de pessoas que sabem o que estão fazendo. Imagine só 10 pessoas claras acerca da verdade, convictas. 10 pessoas com um coração cheio de amor por aquilo que receberam de Deus. E o coração cheio de gratidão é capaz de fazer um rebuliço em Brasília. 10 pessoas. Agora 1000 nada fará, se não tiverem a visão, se não tiverem a gratidão, se não tiverem o amor. E eu quero então convidar a igreja a pensarem isso. Pensarem. Se você porventura não tem ainda, não sente, fala, não pastor, eu amo o ministério, eu amo a palavra, e eu sei que é importante, mas eu sei lá o que acontece, eu estou meio fraco, então comece a orar. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me levanta pelo poder do teu Espírito Santo. Abre os olhos do meu coração para que eu enxergue a grandeza da tua obra. E ao compreender isso, que eu seja movido por gratidão. Tenha um coração sensível para retribuir aquilo que eu recebi. Não como quem procura pagar, porque nada que recebemos deve ser pago, e tudo que nós temos não paga o que recebemos. Mas essa retribuição não é como quem procura retribuir a outro. Por exemplo, se você recebe o favor de uma pessoa, você não tem necessariamente o dever de devolver-lhe o favor. Mas você tem o dever de aquele favor recebido ser multiplicado para outras pessoas. Imagine só se o Jailson vem e me abençoa. E ao invés de ficar aquela puxação de saco, eu abençoo ele, ele me abençoa, e aquela coisa, não, ele me abençoa, aí eu fui abençoado, aí eu abençoo a Heloísa, ela é abençoada, aí ela abençoa a irmã Rosirene, aí a Rosirene é abençoada, aí vai abençoando, e a bênção vai se multiplicando. Que coisa maravilhosa. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Você fala assim, poxa, se eu recebi, então eu não posso reter. Se isso me abençoou, eu preciso multiplicar isso, para que outras pessoas também sejam alcançadas e sejam abençoadas. Vamos orar, amados, uns pelos outros, vamos orar pela igreja, e vamos cultivar no coração esses sentimentos. Peça a Deus visão espiritual, peça a Deus gratidão, e peça a Deus amor pela sua obra. Amém, queridos? Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha,
faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.